como se não tivesse... quase que eu tinha que fazer uma explicação, sabe? Eu passei... Justificar, né? Justificar. Chega lá, eu estou cantando o Vando porque eu gosto dele... Mas não era justificar, era quebrar, era avisar que eu não estava ali de brincadeira, que eu admiro de fato, e que quem acha que aquilo poderia ser uma brincadeira não me conhece. E eu não estou, não gosto desse papo e não aceito, embora cada um seja livre para expressar da maneira que quiser, principalmente no show, cara. Não aceito Eu não aceito essa posição preconceituosa. Não é minha, entendeu? Aí o Vando ficou sabendo que o Nando cantava Fogo e Paixão lá no Canecão e... Pois é, eu não pude ir nesse show, né? Foi assim, eu gostaria muito de ter ido, Mas você viu o DVD? Pois é, veja só, porque a gente tem artista versus artista, é um negócio louco. Porque o dia que às vezes eu posso, ele não pode, né? Então ambos no palco. Então fica cria-se uma certa dificuldade. Mas eu fiquei muito feliz porque essa coisa do preconceito que o Nando fala, existe desse lado e existe no outro também. Porque você, quando faz um trabalho que é dito como um trabalho popular, quando você vai cantar determinados artistas que você gosta, as pessoas acham estranho, algumas pessoas acham estranho. O público seu, que gosta da sua música, por exemplo? Não, eu não vejo nem em público, porque o público é o seguinte, a música o agrada ou não. Você pode interpretar uma música, não importa de quem, e você passar isso bem para as pessoas ou não. Agora, isso foi exatamente um segmento das pessoas que tinham o poder, né, de escrever ou de falar a favor ou contra, é que coloca essa situação, colocou essa situação nessa condição. Aí o Nando canta lá uma música sua e alguém pega esse brega que eu acabei de falar aqui de propósito, pisa, joga pra vocês assim. O Nando, de certa forma, dá um lustro no seu trabalho e consegue tirar essa pecha de que é a brega. Eu acho que sim, porque eu vejo assim, o Nando hoje tem um público, talvez ele não saiba disso, mas é um público que, ou sabe, né? Que é um público de uma faixa de idade muito nova e que também está começando a querer conhecer outras coisas, porque as informações, música é uma coisa que é eterna. Quando uma música é boa, você vai tocar no resto da sua vida e as pessoas vão sempre sentir algum tipo de emoção. E isso para mim foi muito importante porque eu, na verdade, nunca tinha sido citado. Fui citado por diversos artistas, mas não citado dessa forma por um artista que vai exatamente nesse nicho, né? Assim como as pessoas, exemplo, que compram o meu trabalho, que consomem o meu trabalho, dizem, poxa, que legal você e o Nando ter feito alguma coisa junto, né? Isso aí foi uma coincidência, porque a gente encontrou num bastidor num camarim, como hoje, né? E aí a gente conversando, aí eu já sabia que ele estava tocando uma música minha no show. E falei, olha, tem uma música começada, você não quer terminar? E a gente acabou, aí, quer dizer, ficando mais junto, essa coisa toda. Fizeram a parceria. Fizemos a parceria. Deixa eu voltar a uma coisa que você falou de tirar o lustro, essa ideia, ou de dar um lustro e tal. Essa ideia é a ideia mais... que revela esses estigmas, sabe assim? É evidente... Não, mas há um estigma, não, a gente não vai negar que há. Não há, mas eu estou dizendo, o estigma, ele tenta caracterizar aquilo como uma forma estanque, sabe? E como se fosse uma heresia você transitar de uma coisa para outra. Mas é que o grupo rock, por exemplo, é um dos mais sectários. É um dos que mais põe carimbo nos outros e diz, isso daqui não é rock and roll, então nem chegue perto. Se você for não é? Ver o que é rock and roll hoje em dia é uma gama vasta de uma pasta. Né? Mas de gente sectária. Totalmente. E há facções extremamente preconceituosas. Eu sei disso, a gente mesmo já... Mas enfim, é outra história. O que eu queria dizer é só o seguinte, quando a gente fez um show há 2, 3 meses atrás, eu, Vando e a Vanderleia, num projeto aqui em São Paulo. E por um show dentro de um projeto muito bacana que fazia outras fusões, eram 3 trios diferentes, o que chamou a atenção foi que em determinado jornal aqui de São Paulo saiu uma crítica muito positiva ao show e o sujeito, o articulista, falava, pô, o Vanderlei é bacana, mas quem roubou a cena foi o Vando. E o cara se derretendo em elogios, assim,
Como se ele estivesse na descoberta, né? Não, não era nem isso. Não? Era o que era curioso, era um jornalista de música que não é um jovem, ignorante do trabalho do Vando, que tem anos, entendeu? Então, assim, ele foi até sincero, não estou nem falando mal, eu só estou dizendo que era revelador, naquele comentário, de descobrir o grande artista que ele é. Mas é que o Brasil é esse país meio de medalhões ainda, né? Mas quando aí ele diz que assim, tá, tem alguma Mônica. coisa que o gosto determina, alguém determina o gosto, isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui tá na linha do, Mas o que do eu melhor acho- e o resto não. E uma pessoa pode seguir como ele, quantos discos que você tem de ouro, quantos discos vendidos. Bom, É coisa de milhão, né? Milhão eu e já milhão e vendi, milhão. eu já vendi acima, com contas prestadas, né? Acima de 10 milhões de discos. E já gravei 31 discos de carreira. Mas o que o Nando está falando é um negócio realmente muito sério, porque tem que acabar esse tipo de coisa. Música tem que somar. Tem que haver uma soma, porque quando você soma ideias, provavelmente essas coisas vão ficar muito maiores, entendeu? E é o que acontece assim, nos países que trabalham com música, que levam música a sério, eles misturam estilos e pessoas, porque é o seguinte, depois que aconteceu uma coisa no mundo, assim, principalmente no Brasil, baile, e que apareceram os Beatles, então, e também outros segmentos, porque os Beatles vieram também de outros segmentos. Eu acho que todo mundo começou a beber numa mina, certo? Assim como no Brasil, Luiz Gonzaga, né? Nelson Gonçalves, Ângela Maria, esse pessoal todo ensinou, Elis Regina ensinou para muita gente. Então, não adianta dizer assim, o Nelson era quadrado, era cafona, mas era o Nelson Gonçalves, ele tinha uma marca. Valdir Soriano tem uma marca. Mas vocês não acham que agora, por exemplo, há uma espécie de... Digamos, o que é chamado brega está até sendo reabilitado, que é cult, né? Vocês têm festas brega muito cultas, assim, as Muito, pessoas muito forte. gostam e é um grande programa, é uma ponte, digamos, de jovens roqueiros ou do pop que vão para o brega. Agora, você não acha que se criou um certo preconceito? Criou-se um outro gueto, que é o gueto da MPB? Quer dizer, quem faz MPB parece que é um sujeito esquisito, assim, uma espécie de ET. Alguém outro dia se fazia crítica de um músico, elogiava muito as composições, a perícia dele no instrumento e dizia, mas ele é tradição. Como se fosse uma adversativa, né? Mas é uma pena que ele faça tudo isso dentro da tradição. Não, isso é muito pobre, né, essa avaliação. E, na verdade, voltando só, concluindo o que eu estava falando, o que é, você pode até entender esses guetos, esses segmentos, de quem faz parte deles e tem dificuldade de limitação, de visão, e prefere se proteger estando ao lado dos seus semelhantes. Mas um jornalista não pode ter isso. O que eu estava dizendo é que acho grave um jornalista de música revelar sua tendenciosa opção por um gênero ou outro. Então, isso que está se desmarcado. Vamos divulgar fulano e... No caderno, só falta descobrirem o Vando, entendeu? Ótimo, assim, então a nova geração que está dizendo essa apropriação, que nem está tendo revisitação dos anos 80, do qual eu fiz parte, entendeu? Bacana, como o Vando falou, música, a música boa, ela é atemporal. Então, tanto faz. Se a minha versão servir para que as pessoas ouçam e conheçam ao menos uma música maravilhosa dele, tá ótimo. Assim, então, esses novos... tem a chance disso também ficar num modismozinho, depois passar de lado, esquecer, e sempre não é muito pequena, não. Mas você está sonhando com o quê? Você está sonhando com, novamente, digamos, o caldeirão tropicalista, em que tudo... Não, eu estou sonhando com uma outra coisa. Eu estou sonhando com uma rádio sem distinção, sem playlist. E você quer saber? O meu sonho parece enorme, mas ele é o mais simples. Tem um negócio que estraga tudo, que é essa coisa de só tocar uma faixa minúscula da produção musical brasileira. As rádios repetem a mesma música. A minha música que toca faz sucesso é a mesma música que toca. Sim. E tudo bem. Isso é um horror. Isso é um Mas horror. vocês mesmos não saem para o mercado com, digamos, a faixa de trabalho, a música? Não, mas o isso- trabalho? não, mas isso Depois foi- a rádio só toca ela, se Mas isso é uma cultura Não. que veio, obviamente, das gravadoras. As gravadoras meio que negociavam aquela faixa e ficam sempre batendo aquela coisa. Eu acho que tem canções que até você precisa de muito tempo para ela chegar a ser um grande sucesso.
E tem canções que você não consegue tirar do ar. Essa é uma canção sincera. Eu me lembro que quando eu lancei em 1975 a música Moça, e que Hélio Ribeiro começou a tocar aqui em São Paulo, Essa deve ser a sua Conceição, a sua Sandra Rosa Madalena, né? A música da qual você não pode escapar, né? Dessa também eu não escapo, mas eu acho que sim, porque ela foi a primeira canção assim, de sucesso na minha carreira, uma música que marcou muito. E eu percebo o seguinte, é uma música que tocou durante um ano intensamente, porque a gente não conseguia colocar um outro disco em cima, era muito forte. Foi um disco que vendeu em 1974 a 75, 1.200.000 discos. Uau. Era uma venda muito alta. Então, o que você vai fazer? Você não tem como tirar essa música. Ela engole as outras músicas. Exato. Mas, num disco, eu acho que é preciso dar oportunidades para as outras faixas. Isso. A gente faz discos. Isso. Entendeu? Tá? Não músicas, singles. O mercado do Brasil não é de venda de singles, né? Compactos, como era a mais. Mas assim, eu estou dizendo, é natural que as pessoas, isso é como a gente estava até falando antes, tenham medo, não é negócio da repetição. Música tem isso, você ouve aquilo te agrada, você vai querer ouvir de novo. Eu ouço, eu sou um reouvinte, então não estou condenando o fato de ter uma música que toque insistentemente. Estou dizendo que assim, são poucas as músicas de poucos artistas que de fato tocam. E acho que o rádio deveria ser o veículo mais democrático, porque é o mais barato, cada um toca, pega em todos os lugares que você quiser, um radinho a pilha, tinha que tocar mais tipos de músicas. Então, é só... Programadores, por favor, deem uma olhada no resto do disco. Isso. Verdade. Entre eles, além dos Reis, do Nando e do Vando, do som, da literação aí dos nomes, entre Nando Reis e Vando, tem em comum uma coisa curiosa, que são os infernais e os inferninhos. Daqui a pouquinho, no próximo bloco. Uau, boa. 2-1 recebe essa noite com alegria, Vando e Nando Reis. A gente falava no primeiro bloco sobre as coisas em comum que tem entre vocês, o sobrenome dos Reis, o Nando e Vando, a parceria musical, e tem essa coisa engraçada de que você fez a banda chamada Os Infernais, e você, sempre com aquele apelo erótico, sensual nas suas músicas, é o cara dos inferninhos, a música dos inferninhos. Mas olha, você sabe que eu já levei tantos... Diga o que é personagem, o que não é aí nessa Não, história. eu já recebi todos os títulos possíveis, olha. Eu já fui o moço da moça. O moço da moça é bom. É verdade, o moço da moça. Aí eu já fui o obsceno. É verdade. Eu já fui o cara das calcinhas, ainda sou, né? Ainda sou. Eu já fui o cara dos pêssegos das maçãs, porque eu acho que disco é tudo meio parecido, capa é tudo igual. E a gente precisa fazer alguma coisa para que essas coisas pulem para fora, né? Para que essas coisas sejam mostradas com mais Não, mas facilidade. você investe nisso, né? Faz um palco lá com banheira, com... Não, eu já fui assim de investir mais. Houve época que eu investia no show, cheguei a investir $300 mil num espetáculo que chamava-se Tenda dos Prazeres. Mas cheguei à conclusão de que no Brasil, para você fazer esse tipo de coisa é muito complicado, porque você não tem muitos palcos para você fazer essa continuação. Então, eu tive a oportunidade de ficar numa casa durante 1 ano e 4 meses, num período de 2 anos eu fiquei 1 ano e 4 meses. Nessa casa que foi o Asa Branca. Eu fazia shows de quarta-feira a domingo, recebendo todos os dias assim, um arraso o show. Era uma coisa assim muito forte. Mas o show que eu mais gosto de fazer hoje é o show solo. Que eu mais um músico no palco. Porque eu acho que eu consigo criar uma intimidade maior com o público. Acho que você teve a oportunidade, a gente fez isso lá no teatro, né? E que é uma coisa super legal. Porque pocket show, assim, né? Aquela coisa... porque eu acho que as pessoas ficam mais dentro, observam mais o que você fala, escuta mais o que você canta e você acaba tendo um lucro muito grande E ele nessa acabou coisa. criando essa história engraçada, que é a história das calcinhas, que ficou gozado, né? Quer dizer, as mulheres já irem com a calcinha, jogarem a calcinha, e é uma marca do Vando. O que você acha disso? Porque eu não vou perguntar pra ele, que ele não deve aguentar mais responder. Eu tinha que perguntar pra você. Eu acho super legal, eu acho fantástico. Na verdade, Você quer saber, quando eu conheci melhor o Vando, vi ele em palco atuando,
eu acho que são poucas as pessoas, poucos artistas que podem escolher para onde ir. Sabe? Isso é uma riqueza. Então, o que é curioso, o que é preconceituoso, é que isso é estigmatizado e visto como um limitador. Quem falou que é uma limitação? Isso que É uma criação, uma né? criação. E é uma criação que, de certa maneira, carrega nas tintas. Num assunto que é muito tabu, que é essa questão do que é erótico, do que pode, do que não pode, do que é cafajeste. Tem uma tendência muito grande de ser condenado. Ele sabe reforçar muito bem. Sabe, mas isso é um jogo também. É um entendeu? jogo. É o centro que está aqui, isso que eu acho que é a sapiência, assim, você olha e vê, esse cara está jogando, esse cara está escolhendo por onde. Não, eu vejo assim, olha, porque não seria muito natural um homem dar de presente para uma mulher uma cueca. Eu penso dessa forma. Eu acho que é um bom presente. É o homem passar numa casa onde vende lingerie e levar uma calcinha de presente para ela. E eu comecei com essa ideia. Isso entrou numa capa de um disco e eu fazendo um show no Canecão, que era exatamente o Tenda dos Prazeres, eu comecei a distribuir umas peças. Isso começou a virar um negócio crescer. E as mulheres começaram Mas era o contrário, te levar. começaram a levar umas peças delas. Vamos trocar. E a gente começou a trocar. Olha, eu tenho um número hoje de calcinhas. Você guarda tudo? São guardadas. E a número 1? Tem lá a número 1, a mascotinha? Eu tenho assim, olha, eu posso, hoje eu devo ter acima de 5 mil. Não, mas é o seguinte, são coisas que é interessante porque você tem calcinhas com telefone, com recados, assim... Você guarda onde? Uma cômoda enorme, vários, um armário, Não, mas 5 mil calcinhas, muita gente não sabe, 5 mil calcinhas não é um volume muito grande. Cabe no quê? Num baú? Vamos imaginar um baú, né? Entendeu? Sem tecido? São todas arrumadinhas. Porque é o seguinte, você só conta história quando você guarda o que ganha. Isso é um negócio super interessante, porque eu nunca consegui tirar isso do show. Eu já tentei tirar. E eu acabei criando uma grife, não para vender calcinha, mas para dar no show. E as pessoas me perguntam, por que você não vende? Eu falei, não, porque se eu vender não tem o mesmo sentido. Entendeu? E se alguém encontrar uma dessas que a gente dá no show, com certeza é pirata. E lá não na compra mais sua Caburi, não é? Que vai a sua cidade? Cajuri. Cajuri, em Minas, Isso. a tradicional família mineira, nunca te estranhou, assim, de chegar aqui? Eles gostam de vir. Os mineiros me adoram, eu adoro mineiros, entendeu? Eu adoro. Tenho uma namorada mineira. A sua família era muito à vontade com essas coisas do sexo, da iniciação sexual, do erotismo? Ou você teve que superar, digamos, esse recato mineiro que a gente imagina que há no Não, o interior? mineiro tem uma coisa assim de meio desconfiado. Isso não resta a menor dúvida. E conservador. Mas eu vejo assim, eu acho que essa coisa no Brasil, essa coisa do sexo, foi um tabu que foi muito grande durante muito tempo. Eu quando fiz a música Moça, que fala, moça, sei que já não és pura, isso foi uma loucura, né? Porque naquela época era proibido não ser virgem mesmo. E a gente começou a falar sobre isso e começou a falar de coisas que homem e mulher vivem em quatro paredes, né? E que tem medo de relatar para as outras pessoas. Hoje você vê esses assuntos mais abertos, mas ainda existe tabu. Em Minas Gerais também tem tabu. É claro que daí a pouco, quando você fala assim, lá vai o cara das calcinhas, mas olha, nossa, ele fica rindo. A reação é o riso, né? É um negócio muito E o riso gostoso. disfarçadinho, assim, aquele riso modesto. Modesto. Mas é o seguinte, isso é um detalhe da carreira. Eu sou um cara que escrevi quase 500 músicas. O mais importante é que você faz uma carreira e que tem um detalhe que chama muita atenção. E que hoje alguém diria que é o seu marketing, né? É um marketing muito forte, sem E dúvida. talvez quando você começou lá atrás não tenha vindo como uma estratégia. Você, para fazer uma carreira solo, acha que precisaria de alguma coisa? Você buscou alguma marca especial para começar? Ou disse, não, vou só com a minha música? Não, sempre foi através da música. Eu acho que a peculiaridade se deu através da forma de compor e de tocar e de São cantar, 3 anos de escolher de as estrada, palavras. né? 3? Sozinho? De sozinho vão fazer 3 anos. Mas o que eu acho que assim, a minha carreira solo, ela tem um marco importante quando eu saí dos Titãs, né? Que eu fiquei 20 anos com a banda, então isso vai completar 3 anos agora em setembro. Mas, no entanto, eu sempre considerei o que era o meu trabalho individual
até muito mais do que os discos que eu lancei, porque eles são poucos, porque eu justamente estava envolvido com o trabalho da banda, mas toda a somatória de atividades como compositor, como produtor, como parceiro, entendeu? Então, assim, embora eu possa dizer que tenho apenas 3 anos numa carreira, isso não é algo... Porque eu, nesses 20 e tantos anos, fui criando aquilo que era uma compreensão própria de qual era a minha vocação, qual era a minha vontade, qual era a minha possibilidade, e praticando isso na experiência que eu acho que tem a ver com até a própria gênese conceitual dos Titãs, que é a miscigenação. Um grupo grande. Então, assim, lá a gente sempre teve possibilidade de compor em subgrupos com parceiros diferentes, e eu passei a praticar isso fora. Porque eu sempre tive grande curiosidade de ver modos de produção. Assim, por exemplo, o meu interesse assim, pelo Vando é a curiosidade, é o aprendizado, é porque a gente, artistas, músicos, temos, de certa maneira, as mesmas questões. Como é que você vai para frente? Como é que você faz uma coisa que seja o que expressa o que você é legitimamente, intimamente, mas não que você seja redundante, quando você não se repita. Então, todas essas questões. Então, assim, pô, quando eu conheço ele, sento, vejo, sabe uma coisa que me intriga? O jeito que o cara pega o violão, toca o violão. Isso é muito expressivo, sabe? Aliás, assim, eles trouxeram um violão e daqui a pouquinho vão mostrar pra gente isso. Enfim, só para dizer que o que eu procurei e acho que tenho como marca da minha carreira individual é principalmente o modo como eu componho. Acho que tem algumas características temáticas, sabe? Eu falo muito de relações pessoais, de certa maneira são músicas de amor, a maioria delas, partindo de experiências minhas, a gente pode dizer. Mas eu gosto do trabalho do... É claro que a tentação de fazer o que deu certo em algum lugar é grande, né? Isso aqui tá dando certo, vamos fazer isso. E esse é o grande perigo. Esse é o perigo. Esse é o maior perigo. E é o perigo para quem faz. Claro. Você mesmo, não é só os outros. Ai, eu fiz aquela, pô, como é que... Eu sabe o que é engraçado, Mônica? Porque assim... as pessoas, até pelo fato de eu ter feito muitas músicas que fizeram sucesso nas vozes de outras pessoas, eu sou sempre perguntado sobre isso. E claro que eu gosto, eu adoro músicas que fazem sucesso, é super gratificante, e é uma conquista, de certa maneira, da pretensão de qualquer música. Mas eu tenho um carinho enorme por muitas músicas que não fizeram o menor sucesso. Aquelas que sabe que você... assim, então, a minha relação com aquilo que eu... Mas e não é só por não terem feito... tanto, burilei, tem um achado aqui poético, um achado musical, e ninguém notou. O êxito da música é uma consequência. Mas isso para dizer, que eu quero só para terminar essa questão assim, é muito satisfatório e é perigoso porque você vai querer sempre ter. Mas, no entanto, não é a única coisa que motiva. De jeito nenhum. O prazer da realização, da composição, para quem aquele envolvimento, é claro que se ela não se desenvolve, há uma pequena frustração e tem. Eu tenho as pequenininhas que eu tenho vontade de ir lá, pô, você... Chegar no colinho, gostem dela, por favor. Sabe que só no show voz de violão você vai poder tocar, pô, só os Mas fãs. isso você faz agora, nos seus shows. Você traz Você quer saber, tá acontecendo uma coisa muito louca, mais ou menos, porque a minha carreira, depois que eu saí do Titãs, mudou completamente de patamar. Completamente. Eu estou realmente numa ascensão e alcançando muito mais gente. E, de certa maneira, é do meu interesse que esse novo público que eu estou venha a me conhecer, e é mais fácil que eles me conheçam através das músicas que são mais conhecidas. Conheciam na voz dos outros. Não, assim, então essa é uma experiência que a gente adquire para você manter a concentração de um show com muita gente. Tem que ter músicas conhecidas. Tem que ter. Então, a feitura de um set list é uma ciência. É uma ciência. Um roteiro de filme, né? É um equilíbrio. Essa música chama e aquela, essa aquela. Alteração de... Sabe, isso é uma das coisas mais misteriosas e subjetivas que tem. E que dá um ritmo, não... E depende. Então, assim, eu, de certa maneira... Curiosamente, quando tocava para menos pessoas, tocava mais coisas estranhas, porque tudo era meio estranho, né? Só ia lá quem era muito fã. E atualmente tem um show estruturado, tem muitas músicas, felizmente, mas não é que paradoxalmente, eu estou mais distante daquelas que eu também gosto agora que eu tenho mais, sei lá, alcance. Gravando roda muito Brasil, né? É muito diferente... o gosto, o humor, o ritmo de um show nos variados públicos, assim? Eu acho que o público, eu tenho um ponto de vista comigo formado. O meu público é sempre igual.
Não, é verdade, eu acho que... Mas não pode ser. Não, eu acho que... São 30 anos de carreira Não, com gerações diferentes. O que muda são as salas. Se você faz o show, se ele tem uma intimidade com o público, se a sala te permite isso, o som, a luz, você vai se dar bem. Você pode fazer um show e o show não alcançar o objetivo, até porque o espaço não te oferece isso. Agora, você falou um negócio sobre músicas que no disco, que daí a pouco, que fala, poxa, por que essa não foi, né? Eu tive uma surpresa muito grande. Eu fiz uma viagem para a África, alguns anos atrás, e fui para Angola fazer 6 espetáculos em Angola. Pô, chegando lá, tudo bem, tudo certo, né? Bom, não sei muito bem o que eu vou cantar. Mas quando eu fui na emissora de rádio, eu percebi que as pessoas falavam de umas músicas que não tocavam no Brasil. E eu tive... Músicas enjeitadas. Exatamente. Olha, as canções, assim, tinha umas 6 ou 8 músicas que eu fiz a maior força de acontecer aqui no Brasil e que rolaram na África, assim, perfeitamente, todo mundo cantando. E eu fiquei muito assustado. Tá vendo como os públicos não são sempre iguais? Não, mas aí é o seguinte, Tô brincando, é contextos diferentes. É porque são espaços diferentes e a permissão de execução é diferente do Brasil. Ou diferente de alguns países que daí a pouco a música tem que ser essa. A música não tem que ser aquela. A música tem que ser aquela que o público diz, essa é bacana e você fica, né? Quero ouvir, é isso aí. No próximo bloco eu quero falar sobre Nome aos Bois e Outros Bichos. Uau! Daqui a pouquinho. Caramba!